Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Tu és cheio de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus eterno, cheio de graça. Tu és cheio de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus eterno, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheio da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheio da tua glória. Tu és cheio de receber toda honra, glória e poder. Tu és um rei eterno, cheio de graça. Tu és cheio de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus eterno, cheio de graça. Tu és um Rei eterno, cheio de graça. Tu és um Rei eterno, cheio de graça. Aleluia. Deus eterno, cheio de graça, digno de honra, digno de poder, digno de glória. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, Senhor. A Ti seja dado hoje e sempre, Senhor. A toda a honra, toda a glória, nesse lugar, nas nossas vidas, eternamente, nos céus, onde quer que haja pessoas, filhos e filhas Tuas, onde quer que haja pessoas com um sopro de vida, que haja, Senhor, o reconhecimento de que Tu és o Senhor, digno de todo louvor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio de nós. Então não importa a quantidade de pessoas, mas sim o propósito de buscar a presença de Deus. E nós estamos fazendo um momento de início, né? Não podemos deixar para depois, queremos fazer já, imediatamente, iniciar esse novo tempo e estarmos reconsagrando as nossas vidas ao Senhor, e não tem como fazer isso sem ser orientado pela palavra. Por isso eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Do versículo 12 e 13, por um momento. Mateus 21, 12 e 13. O que é esse versículo, igreja? Esse trecho vem imediatamente quando Jesus é entronizado como rei em Jerusalém, e se esperava que um rei fosse direcionado para o palácio. Talvez muitos naquele momento, quando Jesus tem essa entrada triunfal e clamando Hosana ao filho de Davi, talvez alguém pudesse pensar: ele está indo em direção ao palácio, ele vai assumir o poder político de Herodes, vai destronar Herodes do seu poder político, vai usar o poderio militar para expulsar os romanos. Mas em vez dele ir para o palácio, ele foi para o templo, demonstrando com clareza que o reino dele não é desse mundo. Ele é rei, sim, mas não é rei
apenas de uma situação política específica. Ele é rei do universo e é conduzido para o templo. E quando ele chega no templo, acontece essa passagem. Está em Mateus capítulo 21, versículo 12, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformai em covil de salteadores. Senhor meu Deus, dá-nos a iluminação por essa palavra, para que, iluminados por ela, Senhor, possamos andar em teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, a gente não pode perder a oportunidade de estarmos juntos e compartilharmos a palavra de Deus. Não podemos deixar isso jamais. É uma oportunidade que hoje ainda as portas da casa do Senhor estão abertas. E num momento pode haver em que isso já não seja mais possível. Então que a gente possa buscar a Deus enquanto a gente pode encontrar. Obrigado, irmão Jaime. O Jaime está controlando aqui o microfone. Casa. Primeiro a gente tem que entender assim que a Bíblia não foi escrita em português, né? Esse trecho da Bíblia foi escrito em aramaico e foi traduzido do aramaico depois. As versões que muitos foram chegados para uma retradução para o grego e grande parte. E Jesus ele não falava grego, né? Ele falava aramaico, que é uma língua parente do hebraico. E a palavra para casa no hebraico é uma palavra beit, que é bem interessante, porque ao mesmo tempo é a palavra casa e ao mesmo tempo é a palavra porta. Para quem conhece um pouquinho de inglês, tem um termo em inglês, eu acho que é um termo que surgiu nos Estados Unidos, esse termo, não sei se tem em outros lugares, mas é o termo indoor. Indoor quer dizer da porta para dentro. Então, por exemplo, existem kart indoor, ou seja, tu vai lá da porta para dentro, né, dentro, fechado dentro de portas, tem um lugar para ti andar de kart. Futebol indoor, né, fechado, do lado de dentro da porta tem um campo de futebol. E a palavra beit, que é casa e ao mesmo tempo é porta, tem esse sentido. Casa não é o prédio em si, mas casa é tudo aquilo que está do lado de cá da porta. Isso é beit. Por exemplo, a cidade onde Jesus nasceu, Bethlehem, quer dizer casa do pão, ou seja, do lado de dessa porta existe pão, existe alimento, né? E assim por diante. Quando Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, né? Não sei o termo, talvez ele tenha usado o Beit Bará, casa de oração. Ele está falando, o que se faz do lado de cá dessa porta é casa de oração. Nós temos indoor, nós temos assim vários costumes, vários lugares que a gente costuma ir. A gente tem casa para cada coisa. E eu quero perguntar hoje para vocês, essa casa é de quê? De que é essa casa? Por exemplo, quando a gente precisa tonificar o nosso corpo, quando a gente precisa fazer exercícios físicos, seja para emagrecer, seja para tonificar, seja para corrigir, a gente vai para uma casa específica e nessa casa específica tem aparelhos de ginástica que a gente chama de academia. É uma casa de exercícios. Quando a gente precisa ser tratado, ser internado para tratar uma questão de saúde, existe uma casa de saúde, inclusive hoje a gente chama indiscriminadamente de hospital, mas ainda são chamados casas de saúde. Então, um hospital é casa de quê? Casa de saúde, ou casa de tratamento, né?
Um ginásio, uma academia é uma casa de exercícios. Existem casas de show, onde as pessoas entram e do lado de dentro da porta, indoor, do lado de dentro da porta, eles têm espetáculos para alegrar a carne, para alegrar os olhos, os ouvidos, né, com música, com espetáculos. São casas de espetáculo. E eu digo mais, sem dúvida nenhuma, existe uma casa especial, que é a casa lar, onde todos nós, cada um de nós, precisamos ter um lugar em que a nossa família se sinta protegida. Casa lar. E quando Jesus ele entra no templo, a palavra templo quer dizer grande casa da congregação, ou grande casa comunal. Quando Jesus entra dentro do templo de Jerusalém, ele repete o que o seu pai disse através dos profetas. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa. Quero lembrar para vocês uma coisa interessante. No livro de Salmos, fala muito da casa do Senhor. Por exemplo, Salmo 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje em dia, talvez a gente diga, alegrei-me quando me disseram, vamos a uma casa de pizza. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos a uma casa de compras. Mas no livro de Salmos se diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Servir ao Senhor com alegria, entrai nos seus átrios com cantos de júbilo. Júbilo é uma alegria que tu não consegue segurar. Então, no lugar da casa do Senhor, se entrava com cantos de júbilo, se servia o Senhor com alegria, de modo que quando alguém convidava, vamos à casa do Senhor, eu me alegrava. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. No entanto, hoje de manhã, eu e a pastora Keila estávamos visitando a Igreja Batista Independente de Filadélfia, de Santa Rosa, e que estava ministrando a palavra ao pastor Fábio. O pastor Fábio estava dizendo do espírito de engano dos últimos tempos. E que o espírito de engano dos últimos tempos, pessoas que antes também tinham essa mesma disposição que a palavra do Senhor diz a respeito de casa, né? Vamos à casa do Senhor. A pessoa servia na casa, o pastor Fábio contando, né? A pessoa servia com alegria, a pessoa gostava de dar, e de repente um espírito de engano contamina essa pessoa, de tal maneira que a pessoa já não sente mais alegria de estar na casa do Senhor. Misericórdia. E isso não é uma coisa que aconteceu lá na Batista Independente de Filadélfia de Santa Rosa, ou que o pastor Fábio tenha presenciado nas andanças dele. Não, isso é algo que está acontecendo agora, porque nós já estamos vivendo sim os últimos tempos. Os sinais estão ali, nós estamos vivendo os últimos tempos, e um desses sinais é a apostasia, o amor se esfriando, o espírito de engano fazendo com que a gente se sinta triste em relação à casa do Senhor. E daí se torna assim, sentir peso quando, né? Salmo 122 hoje seria, sentir um peso quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o espírito de engano se apodera de nós de tal maneira que a casa do Senhor deixa de ser um lugar de alegria. Mas essa não é a vontade de Deus. Isso é o ataque do inimigo, a gente precisa ter esse discernimento. A casa de Deus, Jesus vai dizer assim, e isso já está acontecendo já no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus chega e diz assim, olha, o que não é para fazer com essa casa? Essa casa não é para ser um lugar de covil de salteadores, porque estava sendo usado para tudo, e hoje em dia, infelizmente, algumas casas que deveriam ser casa de oração estão sendo usadas de maneira para outras coisas que não são para isso que Jesus disse. Naquele tempo, Jesus repreendeu a situação porque estavam usando a casa de oração de maneira errada. Estavam usando o templo, a grande casa comunal, eles estavam usando para comércio,
para a ganância, mas não para a oração. Hoje, muitas vezes, infelizmente, do lado de fora pode-se dizer que a placa é da igreja, mas indoor, dentro, né? da porta para dentro, da porta para dentro, da porta para fora parece que é a igreja, mas da porta para dentro, indoor, dentro, é casa de ganância, casa de intriga, casa de engano. Mas eu creio com toda certeza que, ainda que às vezes o inimigo pode tentar se infiltrar, ainda assim, aqueles que vivem dentro de um propósito de buscar a Deus, ainda que temporariamente podem ter alguma influência, Deus volta a reconstruir, a reedificar, a limpar as portas para dentro, como Jesus fez. Esse ato profético de Jesus de entrar e limpar e purificar o templo de Jerusalém, das portas para dentro, eu creio que Jesus continua fazendo. Eu creio que Jesus continua fazendo onde existe quem o assista. Porque quando Jesus foi para o templo, ele não foi em qualquer dia. Ele foi quando as pessoas estavam em adoração a Ele. Isso aqui, sintam essa iluminação da palavra, porque isso não estava nem no meu esboço. Isso não estava nem no meu esboço, foi agora. Jesus podia ter entrado no templo, ele teve ministério de 3 anos, e durante esses 3 anos ele foi inúmeras vezes ao templo, mas ele não limpou o templo antes que tivesse um povo em louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. O povo estava lá dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, e nesse louvor, nesse poder, nesse momento de reconhecimento da glória de Deus, o Filho de Deus vai lá e purifica o templo. E eu creio que Ele continua fazendo isso onde existe um povo que quer adorar, onde existe um povo que diz aleluia, hosana ao filho de Davi. Nesse lugar o Espírito Santo continua purificando o templo. Querido, querida, o templo, a casa de Deus é casa de oração e não é casa de reza, porque existe diferença entre oração e reza. A palavra reza vem de recitação. E eu não lembro, mas eu acho que eu só encontro na Bíblia uma vez em que Jesus reza. Porque não é errado rezar. Errado é ficar preso só na reza. Que é quando Jesus está morrendo na cruz, ele já não tem força para nada, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está recitando o versículo 1 do Salmo 22. Nesse momento eu tenho com toda certeza ver Jesus rezando. As pessoas dizem: mas e a oração do Pai Nosso? Não, a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando a orar. Ensinando a orar, não é ensinando a rezar, ensinando a orar. Nós é que às vezes recitamos esse trecho bíblico que está em Mateus capítulo 6. Mas Jesus ele estava dando uma aula de oração, uma aula de intercessão. Abre parênteses, logo a pastora Keila vai poder trazer umas aulas de intercessão, né? Bom, não, nem falei nada. Mas, né? Então era o que Jesus estava fazendo, ele estava dando uma aula. Nós que pegamos esse trecho da aula em respeito, em memorial, muitas vezes recitamos. Mas ele não estava recitando nada, ele estava dando uma aula. Mas com certeza, no dia que ele estava morrendo na cruz, imagina, ele estava sem comida, sem bebida, sofrendo, tinha sido surrado, sangrando, estava pendurado na cruz, num sol de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, sol a pino. Ele havia carregado uma cruz, ele já não tinha mais fôlego, ele queria, com toda certeza, ele é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. E naquele momento o corpo humano já estava à beira da falência. Os médicos, estudando o caso dele de 2000 anos atrás, vão dizer que ele já quase não tinha mais sangue no corpo.
e nas suas últimas forças, ele recita o primeiro versículo do Salmo 22, para que a gente possa ler. E eu te convido a ler o versículo, o Salmo 22, e tu vai ver que Jesus estava dizendo: não se preocupem, eu sei o que está acontecendo comigo. Por isso ele deu essa referência para nós. Eli, Eli, lama sabachthani, é o primeiro versículo do Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Todas as outras vezes que a gente vê Jesus pronunciando uma prece, não é recitação. A gente vê ele orando em João capítulo 17, a gente vê ele orando pelas pessoas, a gente vê ele orando em Lucas capítulo 24, a gente vê vários lugares, nenhuma vez é recitação. E ele diz: a casa do Senhor, a minha casa, ele toma para si a casa do pai dele. A minha casa será chamada casa não de reza, mas casa de oração. Casa de oração. Meu querido, minha querida, eu não sei, eu tive a oportunidade de conversar com pastores de diferentes denominações e eu tenho uma predileção por pastor idoso. Até eu estava falando com a pastora Keila, né, hoje. A gente tinha que convidar o pai do irmão para vir ministrar aqui em dia, né? A gente tem uma predileção porque eles têm uma sabedoria, uma experiência, e vários falaram uma coisa: mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Eu não vou falar sobre isso, uma outra oportunidade eu falo, mas a própria ciência mostra de fato que a oração, não a recitação, não a reza, mas a oração, ela gera realmente poder mental. Mas não vem o caso. Eu estou falando agora de Jesus dizendo para que serve essa indoor, para que serve essa casa, para que serve essa casa. Será que é uma casa para a gente investe muitas vezes em outras casas, né? A gente investe na casa da academia, a gente faz questão de pagar a mensalidade da academia e de cumprir os horários, e se a gente quer ficar mais forte fisicamente, a gente vai mais vezes na casa do exercício. Se a gente quer só manter mais ou menos, a gente vai uma vez por semana, mas se a gente quer crescer, a gente vai 2, 3 vezes por semana. Tem gente que vai na academia todos os dias, fica bombado. Pessoas que querem melhorar intelectualmente vão na casa de ensino, a educação, a casa de educação, que seja uma faculdade, uma escola. Aquele que quer mais ou menos, só mais ou menos, lê um livrinho de vez em quando. Mas aquele que quer realmente crescer intelectualmente, projetar intelectualmente, ele vai estar na casa de ensino, na casa de educação, na escola, na universidade, todos os dias, ou por anos, inclusive, para poder crescer. Para aquele que quer se divertir, se ele quer se divertir só de vez em quando, ele vai e compra uma entrada num clube naquele dia. Mas aquela pessoa que quer ter uma vida de diversão, poder levar a família, compartilhar a família, ela se torna sócio de uma casa de diversão, sócio de um clube, para poder participar sempre. E daí não é só uma vez, mas daí é frequentemente, porque eu já faço parte dessa casa, faço parte desse clube. Eu quero dizer para vocês que a casa de Deus é uma casa de oração. E se a gente quiser simplesmente manter um mínimo de contato com Deus, porque a oração é a forma de a gente ter contato com Deus. A gente pode ter contato com as pessoas pessoalmente, a gente pode ter contato com as pessoas via vídeo, a gente pode ter contato com as pessoas via carta, mas com Deus só tem uma forma de contato: oração. E se a gente quiser crescer na nossa comunhão com Deus, ou pelo menos manter a nossa comunhão com Deus, no mínimo, a gente vai estar vindo na casa de oração uma vez por semana, com toda certeza. Mas pastor, eu oro em casa. Verdade, tu ora em casa, e não é para parar de orar em casa, é para continuar a orar em casa. Mas eu leio a Bíblia em casa, pastor.
ótimo, continue lendo a Bíblia em casa. Mas quando tu queres comer algo especial, tu come em casa todos os dias. Mas quando tu quer experimentar algo especial, tu vai numa casa de alimentação especializada, que a gente chama de restaurante. A gente ora todos os dias na nossa casa, mas Jesus quer que a gente vá para essa casa especializada para orar com toda a comunidade. Porque uma coisa é orar sozinho, outra coisa é oração comunitária. Na nossa casa a gente ora sozinho, mas aqui na casa de oração a gente ora em concordância, e Jesus disse que tudo que a gente ora em concordância, o Pai realiza. Olha só que bênção. Da mesma maneira, a gente, mas eu leio a Bíblia em casa, continue lendo, é ótimo, não pode parar, mas é aqui que a gente vai poder experimentar o aprofundamento da palavra de Deus, nessa casa de oração. Se a gente quer tonificar o nosso corpo, a gente precisa fazer na casa de exercício, na academia. Se a gente quer saúde, a gente precisa de uma casa de saúde, uma clínica. Se a gente quer conhecimento, a gente precisa de uma casa de educação, uma escola, uma universidade. Mas, meu querido, se tu quer ter comunhão com Deus, não pense que Jesus levantou uma igreja e chamou o templo de casa de oração à toa. Foi ele que definiu a igreja. Igreja não é invenção desses tempos, igreja não foi religiões que inventaram, Jesus é que edificou a igreja, para que nós não ficássemos sozinhos nessa caminhada, para que a gente pudesse ser, sim, nos alimentarmos individualmente, nos alimentarmos, orarmos individualmente em casa, mas que nós pudéssemos também sermos acompanhados de maneira mais específica. E é na casa de oração que a igreja se reúne. A igreja não é essa casa de oração, mas a igreja está aqui. A igreja está indoor. A igreja está na casa. E esse é o lugar. Nada impede, meu querido, minha querida, eu tenho visto assim em vários lugares. E eu fiquei muito feliz assim, de ver alguns pastores que vêm visitar, ou outros irmãos que vêm de fora, eles chegam aqui. Claro que a gente vai chegar aqui, a gente está com saudade, a gente faz uma semana que a gente não se vê, talvez, a gente vai querer cumprimentar, a gente vai querer dar um abraço, vai querer dar 2, 3 palavrinhas, mas aproveita esse momento antes do culto, chega uns minutos antes, cumprimenta assim o irmão, a irmã, dá um abraço, mas depois aproveita esse momento. A gente chega, coisa linda, né? O irmão Rainer e o irmão Leandro já deixaram, né, um som abençoado. A gente pode em silêncio, porque na nossa casa a gente tem que dar atenção para os filhos, tem que dar atenção para o trabalho, a gente tem que dar atenção para as tarefas, para o cônjuge, tem tanta coisa, a gente tem que estar correndo para um lado. Às vezes a gente quer um momento de oração, bem na hora que está orando, toca o celular, mas aqui a gente tem o tempo todo para estar em comunhão com Deus. Então chegar um pouco antes, cumprimenta o irmão, dá um abraço, tal, senta no teu banco e desfruta da presença de Deus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, em nome de Jesus Ele está. Então desfrute da presença de Jesus através do seu Santo Espírito. Casa de Deus, casa de oração. Casa de quê? Casa de quê? Tem até casa para político, né? Que a gente chama de... Como é que é? Casa de político, a gente chama de sede do comitê. A sede do comitê. Mas aqui é casa de quê? Aqui é casa de Deus. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar para a gente experimentar a profunda comunhão com Deus. E eu quero falar de 3 níveis de casa, mas não hoje. Porque existem 3 níveis de casa e hoje eu falei de um. E eu quero te convidar para no próximo culto a gente conhecer mais os outros 2 níveis. Pela Bíblia. Porque aqui nesse púlpito
É Bíblia, não é a opinião do pastor Daniel, não é a opinião do... Não, aqui é Bíblia. O que a Bíblia chama? 3 momentos da casa. Hoje nós vimos casa de Deus. O que tem do lado de dentro dessa porta? O que tem de diferencial que não tem em nenhuma outra casa? Tem a presença de Deus manifesta comunitariamente, através do teu momento de oração, através do teu louvor, através de receber a palavra de Deus. Só tem aqui. Na academia não tem, no comitê político não tem, na universidade não tem, no restaurante não tem. É aqui, casa de Deus, casa de oração. E eu quero, nesse momento, convidar para que a igreja aqui presente possa estar fazendo um momento de consagração, de reconsagração dessa casa, como casa de oração, casa de cura, para que todas as pessoas que passarem por essa bench, passarem por essa porta, que estiverem indoor, estiverem aqui desse lado, possam sentir a presença de Deus, possam sentir o renovo no Espírito Santo, possam sentir a alegria, e da próxima vez eles possam, ao ouvir esse convite, vamos para a casa do Senhor, sentir alegria no coração e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Próximo culto eu quero compartilhar com vocês os outros 2 níveis de casa. Hoje nós vimos casa de Deus, casa de oração. Que casa é essa? Casa de Deus, casa de oração, casa de louvor, casa da palavra, onde Deus se manifesta. E tem mais 2 níveis que a palavra de Deus nos ensina sobre casa, que nós vamos ver nos próximos encontros. Mas agora eu quero orar por vocês, orar por essa casa de oração. Eu vou pedir para o irmão Raine estar ministrando. Aleluia. Convido para ficar. E eu quero convidar para... Eu já estava fazendo isso antes desse momento. Para estar compartilhando, para estar ministrando sobre esse lugar. Vamos estar caminhando sobre esse lugar e invocando a presença de Deus sobre esse lugar. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio deve, mesmo vazio deve. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça,
apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Senhor Deus, enche esse lugar da tua graça. Senhor meu Deus, como aconteceu quando o templo consagrado a ti por Salomão, no templo de Salomão. Senhor meu Deus, que a tua glória encheu o templo a ponto das pessoas não poderem mais ficar em pé diante da tua glória. Que nós também, Senhor, diante da tua glória, com alegria, com paz, mas que possamos reconhecer diante de ti, Senhor, a tua presença nesse lugar. Apareça, que teu nome cresça, Senhor, nesse lugar. Incendeia-no, Senhor. Aleluia. Enche, Senhor, com a tua graça. Enche, Senhor, com a tua glória. Aleluia. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, A tua bênção, a tua unção, quebra toda maldição, Senhor. Todo o atrapalho, toda seta inflamada do inimigo, todo constrangimento. Pai amado, vira essas mesas, Senhor, e purifica esse templo, para que todo aquele que nele entrar sinta a tua presença transformadora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos sentir a alegria do Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.